Mais uma vez estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa aula de número 13 e nós estávamos fazendo um paralelo entre pescador por profissão e pescador de almas. E dando continuidade aqui, vemos no vídeo anterior a respeito da pesca perfeita e agora queremos fazer mais um paralelo. O pescador precisa comunicar-se com seus companheiros de pesca para ter sucesso na pescaria. Então isso é dentro da profissão de pesca. Trazendo para a evangelização, nós vemos que a evangelização é um trabalho cooperativo, onde a igreja exerce a evangelização de uma maneira coletiva. É preciso nós dialogarmos entre nós para podermos sair ao campo de evangelização. E também fala-se, irmão Paulo, de uma comunicação com o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos auxilia, nos ajuda na tarefa de evangelização. É verdade, a comunicação com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, dentro desse pré-requisito, vamos ter que ter paciência, irmão Renan. Ou seja, em uma pesca, você ali com o anzol na beira do rio, ou na beira de um lago, que seja, você tem que ter paciência. E um dos termômetros, vamos assim dizer, pelo que eu tenho observado, eu não sou pescador, nem por profissão, muito pouco por hobby, mas eu observo que muitos colocam uma boinha ali, e essa boinha vai ditar quando o peixe está puxando, quando está tendo aquela movimentação, quando está começando a dar certo. E para isso ele tem que usar também uma isca adequada para o peixe que ele vai pegar. Então observamos que tem que ter paciência, tem que ter uma boinha e tem que ter uma isca. O que significa tudo isso? Significa ter estratégia, que é dentro disso que a gente vai comunicar. Como se faria uma estratégia para se pegar peixe, ou seja, para se pescar pessoas? Qual seriam as estratégias? E o irmão Renan vai estar apresentando aqui algumas estratégias com relação a isso. Isso é interessante, O irmão Paulo citou a paciência. O pescador por profissão, ele precisa entender que ele precisa silenciar em muitos momentos para poder pegar os melhores peixes, Ele precisa saber a hora certa de fazer silêncio, de saber esperar o momento certo para que ele possa atrair os melhores peixes. E quando se tem o silêncio dentro da evangelização, entra também o testemunho pessoal. Às vezes nós falamos muito mais com o nosso testemunho do que com palavras. Então, dentro da evangelização, o nosso testemunho é uma excelente estratégia para ganhar pessoas para Cristo. E o irmão Paulo também falou de isca. Dentro da profissão de pesca, não é recomendável usar anzol com farpa, porque é um anzol que machuca. Isso a gente vê, por exemplo, no exemplo de Cristo, principalmente. Cristo, quando ia evangelizar, ele não usava de meios que afastassem as pessoas. Pelo contrário, ele procurava da melhor maneira atrair as pessoas e fazer com que essas pessoas se sentissem amados por ele. Por exemplo, eu volto a lembrar, a gente já citou isso em outras aulas, a respeito da mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que na sociedade judaica ela era excluída da sociedade. Quantas palavras que machucou aquela mulher não ouviu. Mas de Jesus ela ouviu uma palavra diferente. Jesus chamou ela de filha. Ou seja, aquela mulher se sentiu querida. E uma das estratégias da evangelização é demonstrar amor pelas pessoas. É por isso que a Bíblia diz: quem ganha almas, sábio é. E essas estratégias é o Espírito Santo de Deus que nos dá. Por isso é uma extrema importância de se ter comunhão com o dono da obra. Isso é verdade. Então, gente, dentro desse pré-requisito, então, observando de novo sobre a boinha, tem que se observar: está dando certo? O peixe está puxando? Está dando certo? Você está confrontando, você está indo com amor, que nem o irmão Renan falou. Então, a observação do campo de evangelismo comparada a uma pesca é muito importante. Sim. Que estratégia que você vai usar? Você vai levar uma cesta básica? Você vai trazer uma ajuda? Você vai comunicar o quê? Você vai observar o campo para você ver o que você tem que comunicar, a necessidade da pessoa. Você vai trazer de encontro o que ela precisa, Não adianta para uma pessoa que já é rico, você pregar para ele mais riqueza. Não adianta, ele não quer saber de riqueza, ele quer saber de algo que preenche o seu espiritual. Então vai ter que ser uma estratégia para trabalhar, para observar. Então, dentro disso, o que Jesus queria abranger é essa observação que a gente tem que fazer para ter eficiência no evangelismo. Isso é interessante que o próprio Jesus, quando observou a multidão, a Bíblia diz que ele observou a multidão
e percebeu que a multidão andava como ovelhas sem pastor. Então Jesus está observando o campo de evangelização. Em segundo lugar, Jesus, após falar da palavra de Deus para aquela multidão, ele oferece um alimento físico, quando ele diz para os discípulos: olha, dê a eles o que comer. Então veja que a evangelização não é somente levar, por exemplo, a palavra para a pessoa, sendo que a pessoa às vezes precisa de um prato de comida, precisa de uma cesta básica, precisa de um cobertor no frio, né? Muitos moradores de rua, por exemplo, quando formos evangelizar pessoas que moram na rua, levar um cobertor de frio, levar uma marmita de comida, enfim, há várias estratégias que podemos se utilizar. Então a gente vê que a evangelização, né, falar da palavra de Deus para a pessoa, também acompanha serviços sociais na evangelização. Não é à toa que a gente vê muitas igrejas evangélicas promovendo, né, não somente o trabalho de evangelização, semear a palavra, mas também trabalhos sociais, né, irmão Paulo? Trabalhos sociais, é verdade. Então agora nós vamos entrar no tópico 3. Quero ir, mas o que devo fazer? Aí dentro desse tópico nós vamos trabalhar, irmão Renan, rapidamente 3 pontos. Quero ir, mas o que devo fazer? Primeiro, ter amor, ter conhecimento da palavra e comunhão, ou intimidade no caso. Amor. O apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 4, 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, que Cristo seja formado em vós. Olha a expressão que ele usa, que ele sentia dores como uma mulher que está prestes a dar à luz, por todos aqueles que ainda não chegaram ao evangelho, e os que já chegaram. Ele ia comunicar isso e ele ia sentir isso sempre. Fala aí, irmão Renan. Então, a gente vê nisso, né, a preocupação que Paulo tinha. Uma mulher, quando tem dores de parto, a dor naquele momento se torna algo amargo, mas quando a criança vem ao mundo, ela esquece-se de toda aquela dor, né, e passa a amar aquela criança, o seu filho que ela acabou de dar à luz. É isso que Paulo estava querendo dizer. Por mais que para gerar almas, né, por mais que para gerar o caráter de Cristo naquelas almas, gerasse a ele dor, isso seria prazeroso no final de tudo, porque ele iria ver os frutos do seu trabalho. Então a gente vê que o primeiro requisito para ir evangelizar é amar, e o segundo, irmão Paulo, é conhecer a palavra de Deus. É preciso conhecer aquilo que a gente vai pregar. Realmente, conhecimento da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 35, vai narrar a história de Felipe e o eunuco. É interessante que o eunuco lia Isaías 53, e quando ele começa a ler, ele não entendia nada. Aí o Espírito Santo falou para Felipe, Felipe, conhecendo a palavra, se aproximou e explicou tudo. E o resultado daquela explicação é que Felipe conhecia a palavra de Deus. Se tornou muito fácil ele explicar todo aquele contexto do cordeiro que ia ao matadouro e tal. E o resultado disso foi que o eunuco falou assim: irmão Renan, eu quero me batizar. Aí, o que precisa? Só água. Aí fala que à frente ele viu água e falou: eu quero me batizar. Essa pregação foi tão eloquente que ele já se salvou ali, já foi para a sua região lá da Etiópia salvo em Cristo. E a gente vê na história de Filipe, que Filipe desfrutava de uma comunhão íntima com o Espírito Santo, que o texto diz que foi o Espírito Santo de Deus que pegou Filipe e arrebatou ele para outro lugar e falou, né, Paulo, aos ouvidos dele: ó, junta-te àquele carro e anuncia a palavra de Deus para aquela pessoa. Então a gente vê que é o terceiro requisito: comunhão com o Espírito Santo. É ele quem vai nos direcionar no campo da evangelização. Louvado seja Deus por isso. E o quarto tópico é o tópico que vai nos dizer em meu nome. No trabalho da evangelização, nós vamos anunciar o nome que é sobre todo o nome. Vai falar sobre esse tópico de ser embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Embaixador é aquele que pertence a uma nação e vai para uma nação desconhecida, mas representar aquele país de que ele é. Ou seja, nós, como embaixadores de Cristo, somos cidadãos que moramos aqui na terra, mas representamos o céu, temos obrigação de levar as coisas ao céu. Eclesiastes 9:8 está escrito: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, somos cidadãos do céu com vestes alvas, livrando-nos das poças de sujeira, ou onde nos assentar, para não nos sujarmos aqui nesse mundo, porque temos um compromisso com o céu. Fala, irmão Renan. Graças a Deus por isso. Então, adolescente, para a gente encerrar, eu quero dizer o seguinte: que tanto eu como vocês, nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Anuncie Jesus
nas redes sociais, no seu dia a dia, na escola, nos seus afazeres, continue evangelizando, porque o Senhor nos chamou para essa grande tarefa. Que Deus abençoe, um grande abraço. O irmão Paulo vai fazer as considerações finais. Amém. Só meus agradecimentos a todos os adolescentes. Tamo junto. Um forte abraço de toda a liderança. Deus abençoe.